que vem na mente, a palavra de Deus então começa a fluir no coração. E é sobre esse texto que eu queria meditar com você nessa manhã. Se encontra lá em Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16, onde a Bíblia diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. E nesse texto, eu comecei a meditar nele, eu percebi que o Senhor mostrava 4 figuras do seu amor por mim, porque era para mim, eu estava no meu momento de oração, mas não é só por mim, são 4 figuras do amor de Deus por nós, pela minha vida e pela sua vida. E eu queria mostrar essas 4 figuras que Deus colocou na minha mente. E essas figuras foram reveladas por Deus diante do sentimento da cidade de Jerusalém, de ter sido abandonada por Deus e não ver possibilidade nenhuma de restauração, porque eles estavam à mercê de povos inimigos, eles estavam sem condições de se protegerem. E aí Deus profetizou, através dessas palavras do profeta Isaías, a restauração desta cidade, usando 4 figuras do seu amor. A primeira figura que Deus usou foi amor de mãe, e essa é a primeira figura, não é? E Deus faz uma pergunta para a cidade, para o povo: pode uma mãe esquecer o seu bebê? E a resposta natural da gente é muito difícil isso acontecer. E eu estava lá meditando, eu me lembrei dos tempos, em que Michel e Kelly eram bebês, eram pequenininhos. E um nasceu com 1 ano e 1 mês de diferença do outro, então eram 2 bebês em casa, e a Cleusa ficava muito cansada, e eu me lembro que quando ela deitava para dormir, nada acordava a Cleusa. A gente chegava para falar com ela, não ouvia, podia chacoalhar, porque ela estava cansada. Mas se um dos bebês resmungasse, não era nem chorar, era resmungar, ela pulava da cama. Eu ficava com uma raiva danada. Eu falei assim: eu chacoalho essa mulher, ela não acorda, mas o bebê resmunga. E o pior é que não era no mesmo quarto, era em outro quarto. E o bebê resmunga, ela pulava da cama, não é? E às vezes a gente olhava para isso e dizia: como é que pode acontecer? E foi naquele momento que o Senhor estava ministrando no meu coração, que Ele disse assim: olha, você acha que eu não posso ouvir o seu choro? Eu amo mais você do que qualquer mãe, porque sou eu quem cuida de você. Então hoje eu queria dar uma palavra de Deus para você. Olha, se é muito difícil a mãe não perceber o resmungo do seu filho, quanto mais Deus não está preocupado com as suas lágrimas, com o seu choro, com o que vai no seu coração. E quando eu li esses primeiros versículos do capítulo 49, eu vi que esse texto de Isaías tinha tudo a ver com a minha vida. Deus faz uns negócios muito interessantes, porque Ele cria, Ele usa, coisas que se identificam com a nossa alma. Esse é um dos textos, se você ler lá o começo lá desse capítulo, fala sobre o chamado de Deus. E esse foi um dos textos que Deus usou para dizer que um dia eu seria um pastor. E quando eu voltei e li lá o comecinho, disse: olha só que texto é esse, tem a ver com a minha vida.
E eu fico pensando quantas vezes Deus usa coisas que estão conectadas à nossa vida, no nosso dia a dia, para dizer: olha, se uma mãe se importa com o filho, eu quero dizer que eu me importo muito mais ainda com você. E essa figura do amor de Deus vale para todos nós. Eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei, quem sabe você, como Jerusalém estivesse dizendo: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor se esqueceu de mim? E a resposta é: não, Ele não pode, não tem como Ele esquecer-se de você, porque o amor que Ele tem por você não permite que Ele se esqueça de você. E o que Ele deseja é que nessas horas que a gente está angustiado, nessas horas que a gente se sente sozinho, a gente possa fazer como uma criança faz. O que a criança faz? Ela pula no colo da sua mãe. Ela pula no colo dos braços de quem ela confia no amor. Ela pula no colo porque sabe que pode ser protegida, guardada e acalentada. Segunda figura que esse texto apresenta para a gente é da mãe que amamenta. E aí parece que o Senhor diz assim: olha, eu vou dar mais uma razão porque você pode crer no meu amor. E ele cresce em intensidade. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer do seu bebê? E aí ele diz assim: o bebê que ainda amamenta. E há uma razão para esta pergunta, pois na biologia feminina existe um hormônio que a mulher produz chamado folículo luteinizante. E esse é o hormônio que obriga o corpo feminino a produzir leite para nutrir o bebê. Mas ele não faz só isso, ele não só faz produzir leite, ele aguça todos os instintos maternos, como proteção, cuidado, carinho, sacrifício. E mais, à medida que esse hormônio trabalha e leite é produzido nas glândulas mamárias, se a mãe esquecesse de alimentar o seu filho, os seios da mulher ficam entumecidos, doem e até empedram. E a solução para aliviar a dor é ou retirar o leite ou amamentar. Então, ainda que a mãe esquecesse, o corpo dela não esquece. É isso que a Bíblia está dizendo. Mesmo que ela desejasse esquecer o seu bebê, todo o seu corpo gritaria. E aí, mais uma vez, o Senhor mostrou o meu coração. E Ele disse assim: filho, como eu poderia me esquecer de você, se o amor e a compaixão que eu sinto por você, meu filho, doem em mim? Então presta atenção. O amor e a compaixão que Deus tem por você e por mim, dói nele. É isso que Ele está dizendo. E aí, se a gente olhar para a história da Bíblia, a gente vai descobrir que doeu tanto e dói tanto esse amor e a compaixão de Deus por nós, que um dia Ele olhou para a nossa história, para a nossa condição humana, olhou para os nossos pecados, olhou para as nossas fraquezas, olhou para os nossos erros, olhou para a humanidade, e Ele não se conformou com isso, e Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana e nasceu aqui como Jesus, o nosso Salvador. E não apenas nasceu como nosso Salvador, mas tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, e lá na cruz os nossos pecados foram lançados sobre Ele, e Ele não morreu por causa dos cravos, o coração dele explodiu, porque os pecados de toda a humanidade foram lançados sobre Ele.
E não parou aí o amor de Deus por nós, porque naqueles 3 dias entre a sua morte e ressurreição, ele desceu a um lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava dizendo: olha, dói em mim. E se eu amei a ponto de ir para a cruz, e se eu amei e tenho demonstrado o meu amor em tantos momentos diferentes da tua vida, acompanhado o teu dia a dia, então, como uma criança que ainda mama, se aconchegue no meu peito e desfrute do meu amor. E desfrute também das batidas do meu coração aceleradas para abraçar você. Eu pude assistir o parto do Michel e da Kelly, e foi interessante porque nos 2 partos aconteceu isso. O bebê saiu do ventre da minha esposa, aí os médicos limpam, tratam ali, e o bebê fica chorando esse período, E aí, os médicos colocaram os bebês bem pertinho da minha esposa, encostadinho nela aqui. Imediatamente eles pararam de chorar. E aí eu perguntei assim para o médico: mas como é que pode? Aí o médico disse para mim assim: é que ele ou ela, foram os 2 que aconteceu, escutaram a batida do coração da mamãe. E pronto. E eu fiquei pensando nisso nessa hora, Como uma criança que se aconchega no peito e desfruta do amor da mãe e ouve as batidas do coração dela, aceleradas por abraçar aquela criança, que eu e você possamos ser aquecidos, amados, sustentados, fortalecidos, abençoados pelo aconchego do amor de Deus Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas às vezes nós esquecemos que nós somos filhos amados de Deus e queremos viver a nossa vida sozinhos. E às vezes a gente está chorando pelos cantos da vida. Mas o que o bebezinho mais precisa é dos braços amorosos que amamentam, aquecem e protegem. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer tomar você nos seus braços. Ele não pode esquecer de você, pois o grande amor que Ele tem por você dói nele. Então, pula no colo do Senhor. Essa é a grande lição de vida. Viver longe do colo do Senhor é perdição. Pula no colo de Jesus. Terceira figura que aparece aqui nesse texto. A terceira figura usada por Deus para demonstrar o seu amor por nós é uma tatuagem na pele. É como se Ele dissesse: ok, talvez a mãe, por alguma razão, supere a sua natureza e se esqueça do seu filho que ainda mama. Mas eu não me esqueço de você, pois decidi tatuar de forma irreversível o seu nome na palma da minha mão. E eu não posso esquecer, porque você está gravado na minha pele. Eu conheço uma família que há muitos anos perdeu uma filhinha, ainda pequenininha. Já conheço essa família há décadas. E é interessante porque eu sempre percebo as novas maneiras que eles usam
para dizerem para si mesmos e para todos quantos eles conhecem que essa criancinha não foi esquecida. Eu me lembro de uma medalhinha que eles andam com ela aqui pendurada. E essa medalhinha é uma joia, e entalhada nessa joia tem a figura, não é, o desenho do rostinho daquela menina. Recentemente eu almocei com o papai dessa criança e descobri a nova maneira que ele e a sua esposa inventaram de dizer a todos que aquela criança é lembrada. E eu ouvi ele atender o celular, e na capa do celular tinha uma gravura estilizada daquela filhinha que tinha falecido há tantos anos atrás. E é como se eles dissessem para todo mundo, sem palavras: ela continua inesquecível. E foi nesta hora que o Senhor ministrou outra vez na minha vida. E Ele disse: filho, você inteiro está nas palmas das minhas mãos. Sou eu quem o sustenta. Sou eu que o vejo. Sou eu quem o amparo. Sou eu que coloco para correr os que desejam o seu mal. Descansa na minha mão. Descansa na minha mão. Uma coisa que eu tenho aprendido é que fé não é somente crer que Deus existe, mas fé é ser como uma criança, que se deixa conduzir, guiar, tratar, restaurar e encontrar o seu destino em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E hoje Jesus veio aqui e está aqui no nosso meio, porque Ele prometeu que onde tivessem 2 ou 3 pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome dEle, Ele estaria conosco. Ele está aqui andando com a gente, para convidar cada um de nós a ser como uma criança que se deixa conduzir pelo Senhor, que se deixa orientar, mostrar o caminho, dizer para onde tem que ir, como tem que fazer, de que jeito tem que fazer. E a última coisa que o Senhor ministrou, outra última figura que eu encontrei nesse texto, são os olhos da mãe. O Senhor vai dizer a Jerusalém: eu não tiro os meus olhos dos seus muros. Essa semana eu atendi uma senhora que veio da Nigéria para tratamento médico da sua netinha. No seu país, por causa das deformações que a criança nasceu, os médicos queriam amputar as 2 perninhas dela. E a família ficou inconformada, o papai, a mamãe, a vovó, todo mundo ficou inconformado. Disseram: tem que haver um jeito de tratar diferente essa criança e recuperar as perninhas dela. E então eles descobriram um tratamento aqui no Brasil. E aí vieram para cá, para o tratamento da filhinha. Os pais tiveram que voltar para a Nigéria para continuar trabalhando e mandando dinheiro para cá para pagar o tratamento. E enquanto nós conversávamos, não é? A netinha dessa senhora, que já tinha feito várias operações, estava com o gesso nas 2 pernas, ia tirar o gesso, e ela estava se despedindo, porque em breve está voltando para a Nigéria. Graças a Deus deu tudo certo, as 2 perninhas estão lá, não é? Louvado seja o Senhor. E aí essa netinha, mesmo com as perninhas engessadas, ela se locomovia arrastando-se pela minha sala. A gente estava conversando, ela contando a história, e a criancinha ia para um lado, ia para o outro, e assim por diante. Foi quando eu percebi o olho da avó. O olho da avó estava conversando comigo, mas não tirava o olho da netinha. E ainda que tivesse contando com tanto vigor a história, não tirava os olhos da menina. E quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei dessa cena. Os olhos do Senhor estão fixos em mim.
os olhos do Senhor estão fixos em você. Os olhos do Senhor estão fixos. Sabe por quê? Porque o amor que Ele tem por nós não permite perder um só segundo dos seus passos. Glória a Deus, aleluia. Ele te ama. E Ele prometeu, está lá em Zacarias capítulo 8, 2:8, porque aquele que tocar em você, toca na menina dos meus olhos. Está na palavra. E assim como aquela senhora, hora e vez ela se levantava e interferia por causa do amor que ela tinha pela netinha. Estava conversando comigo, mas ela levantava e ia lá, pegava a criança. Tinha algum perigo, estava lá mexendo. Da mesma maneira, Deus, tantas e tantas vezes, deixa o seu trono do céu e visita os seus filhos com misericórdia e graça. Por isso, o grande desafio de Deus é que a gente seja como criança. E Jesus disse que se a gente não se tornasse como um dos pequeninos, a gente não poderia ver o reino dos céus. E pular nos braços de Jesus e deixá-lo conduzir a nossa vida no seu amor. Por isso, o Senhor quer que a gente entenda o amor em mais alta definição que existe. É o amor de Deus por nós. Deus ama você e tem um plano tremendo para a tua vida. E nesta manhã eu vim aqui convidar você para pular no colo de Jesus, a experimentar a graça dele, a permitir que Ele dirija os seus passos, que Ele transforme aspectos diferentes da sua vida, que você possa sentir o braço de Deus a envolver, a proteger, mas a transformar, a guiar, a mostrar um futuro melhor que só Ele tem para cada um de nós. A gente vai cantar de novo essa canção para terminar esse culto, mas eu queria orar com algumas pessoas aqui hoje. E eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar juntos. Hoje o Senhor quer envolver você nos braços dele. Hoje o Senhor quer revelar o amor que Ele tem por você. Hoje o Senhor quer fazer um milagre na tua vida. O milagre da visitação do seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos amados dele. Talvez você esteja andando aí, quem sabe você veio hoje para cá com o coração apertadinho. Tanta coisa está acontecendo, como pode acontecer na vida de qualquer um. Então, se hoje o Espírito Santo está tocando o teu coração, pode sair do teu lugar, vem para cá, a gente vai orar junto, porque Jesus vai tocar a tua vida, e você vai pular no colo dele, e vai ser abraçado por ele, vai ser tocado por ele. Agora lembra, quando a gente pula no colo do Pai, a gente perde o controle. Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir segundo a sua vontade. E é essa condução do Senhor que faz diferença na nossa vida. Ele vai transformar a nossa vida, vai guiar os nossos passos. Mas não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que sentir os braços do Pai em volta da gente. Sentir o amor de Jesus na nossa alma. Quero dizer para você, não tem pecado maior que o amor de Deus não possa perdoar. Não tem dor maior que não possa ser curada pela graça redentora de Jesus. Não tem nada, absolutamente nada,
que o amor do Senhor não possa tratar na nossa vida, como um bálsamo da graça dele. Então agora, enquanto a gente está cantando, vai chegando aqui para a gente orar junto. E lembra, como criança, quem está pulando no colo é você, não é? E recebe o abraço dele, tá? E se você ainda deseja chegar, chega para cá para a gente orar junto logo em seguida. E a gente vai estar junto aqui na presença do Senhor. Quero ser como criança. Olha que coisa linda. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, como independente, e deixo simplesmente viver. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Como criança, aleluia, te amar pelo que és. Que bom. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado. A gente quer ficar independente, né? Não vale a pena não. Tem que pular no colo de Jesus todo dia. Torno-me independente e deixo simplesmente viver. Olha que afirmação linda. Não posso viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Olha que pedido lindo, ó. Abraça-me. Oh, aleluia. É Jesus que abraça a gente. Abraça-me. Abraça-me. Com teus braços de amor. Abraça-me de novo, vai lá. Abraça-me. Abraça-me.
com teus braços de amor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado. Dá um abraço aqui. Obrigado. Amém. Obrigado. Agora nós vamos orar, tá? A palavra de Deus, um dia Maria, mãe de Jesus, perguntou para o anjo, né? Como é que pode acontecer isso? Eu nascer uma criança sem nunca eu ter dormido com homem nenhum, né? E aí o anjo respondeu: existe alguma coisa impossível para Deus? Está entendendo? Quando o Senhor nos abraça no seu amor, o imponderável, o impossível de Deus vem sobre a nossa vida. Eu não sei o que está no teu coração, tá? O que trouxe você aqui, mas eu creio num Deus que ama profundamente e que tem algo tremendo para fazer na minha vida e na tua vida. E eu vou orar pedindo que Deus faça coisas extraordinárias na vida da gente, tá? Eu não sei qual é a batalha que você está vivendo. Às vezes a batalha não está fora da gente, às vezes a batalha está dentro da gente. Aqui dentro, ó. E primeiro o Senhor tem que entrar dentro do coração da gente para resolver a batalha. E depois as coisas fora da gente começam a ser solucionadas. Às vezes a casa não está bem, os relacionamentos não estão bem, e a gente está sempre olhando para o outro, né? Porque o outro fez isso, fez aquilo. Senhor, começa na minha vida, começa na minha vida, e depois faz o que precisa fazer no outro também, mas começa comigo, quero te dar liberdade. E a gente vai orar assim. Às vezes tem situações que estão fora do controle, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e Ele ama você, Ele quer intervir na tua vida. Então agora a gente vai orar por isso, você concorda? Tá? Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos aqui. E aqui, Senhor, tem homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, aqui, Senhor. E ouvindo a tua palavra, eles creram na mensagem da tua palavra. E eles não estão aqui por causa de uma igreja ou um pastor, porque muitos deles nem são dessa igreja, mas eles estão aqui porque creem no amor de Deus Pai a favor deles. E nesta hora eu quero te pedir, abra as janelas do céu, Senhor, agora, e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre essas vidas, e que o teu Espírito testifique ao Espírito deles, que eles são amados do Pai, e que nesta hora, todo o poder de Satanás sobre a vida deles, seja na forma que for, seja quebrado em nome de Jesus, porque o amor do Pai está sendo derramado. Que haja perdão dos pecados, mas que mais do que isso, Pai, que haja restauração da comunhão, restauração da esperança, restauração da alegria, restauração da bênção. Eu quero te pedir, visita essas casas, Senhor. Eu não sei o que acontece lá, mas visita em nome de Jesus, e que esse amor do Senhor se revele lá também. Oh Pai, restaura casamentos, restaura relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, restaura a nossa alegria e comunhão contigo, e que a salvação do Senhor venha poderosa, cheia de graça, e que os impossíveis do Senhor aconteçam. Se há enfermidades no meio do teu povo, Senhor, revela o teu poder curador. Se há, Senhor, opressão, tira, Senhor, e que nesta hora venha a alegria do Senhor sobre os teus filhos. Ó Pai,
como uma criança que chorou bastante, mas se aconchegou no braço da mamãe e suspira forte e para de chorar, que assim os teus filhos se sintam aconchegados nos teus braços. Revela o teu poder, Pai, e a tua bênção é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o que significa isso, porque tem significados diferentes na vida de cada um, mas que a bênção do Senhor te acompanhe lá na sua casa. E se eu pudesse dar uma dica para você, é a seguinte: marca um encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo todo dia. Você marca a hora e o lugar, Ele vai, porque Ele ama você, tá? E eu quero dar um presente para você, se você quiser, tá? Eu quero dar uma Bíblia para você levar para casa, e uma Bíblia que você possa ler e entender, porque a maioria das Bíblias está numa linguagem de 300 anos atrás, 350 anos atrás, e a gente não entende o português daquela época. Tem uma linguagem que eu gosto de usar, que está na linguagem de hoje, e que a gente consegue ler e entender. E eu quero dar de presente para você. Ninguém vai vender nada não, é um presente, tá? Então, se você quiser esse presente, alguns já têm, tá? Não preciso. Mas aqui, se você quiser esse presente, esse pessoal de coletinho verde que está aqui, pode te dar. É só seguir eles, falar: eu quero essa Bíblia aí que o pastor falou. É um presente para vocês. Dá um aceno a quem está de coletinho verde aqui, ó, tá? Então, quem quer a Bíblia, chega perto dele, pede, ele vai levar ali do lado, tem uma caixa com as Bíblias, ele vai dar para vocês. E que vocês marquem um encontro com Jesus. Como é que a gente lê a Bíblia? Vou dar uma dica. Começa no Evangelho de Marcos, lá no Novo Testamento. Pega o índice e procura Evangelho de Marcos. Por quê? Porque é o menor. Só isso. Aí você vai ter uma visão panorâmica do que Jesus ensinou. Aí você pula para o livro de Atos. Por quê? Porque é a continuação da história. E depois você continua lendo até o final do Novo Testamento. Quando você terminar de ler todo o Novo Testamento, você começa a ler o Velho Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento são profecias. E é difícil às vezes a gente entender o que a gente não viu acontecer ainda. Mas quando a gente lê o Novo Testamento e depois lê o Velho, eu digo: ah, isso aqui era aquela profecia que se cumpriu. E a gente começa a entender melhor, tá bom? É um presente para você. Marca encontro todo dia com Jesus, que Ele vai estar lá com você e vai te abraçar.